von Bernd und Tristan Brüber. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Wiedersehen. Em 28 de março de 1998, Tristan Brubach, de 13 anos, como de costume, foi para a escola. Mas, por algum motivo, ele pediu para ser liberado mais cedo e passou as horas seguintes em uma estação de trem. Mais tarde, naquele mesmo dia, seus restos mortais foram encontrados. O jovem Tristan foi vítima de um assassino cruel e covarde. Por mais de 2 décadas, o mistério de sua morte continua a assombrar toda a Alemanha. Nos arredores de Horsch, um bairro da cidade alemã de Frankfurt, fica um túnel conhecido como Túnel de Liederbach pelos habitantes locais, que na verdade é uma pequena passagem sob um viaduto de trem. Existe uma passarela que se estende por lá, muito mal iluminada, localizada próximo à saída de um rio. Mesmo durante o dia, este túnel parece incrivelmente assustador. É o tipo de cenário que você imaginaria literalmente em um filme de terror. Inevitavelmente, o lugar se tornou foco de muitas lendas urbanas, espalhadas por crianças e adolescentes. Por anos, muitas pessoas tentaram evitar o túnel por causa de sua reputação assustadora, embora atravessá-lo fosse um atalho muito rápido para chegar até a escola, além de dar acesso a campos locais e playgrounds. No entanto, nenhuma criança teve coragem de passar por lá durante anos e o túnel foi fechado em 1998. Isso apenas reforçou sua reputação e levou a um folclore macabro sobre os horrores que espreitam essa passagem subterrânea escura e assustadora. Uma das histórias mais aterrorizantes sobre o túnel de Liederbach conta que uma criança havia sido horrivelmente morta em um ritual macabro que durou 2 longos dias. Surpreendentemente, essa lenda urbana é baseada em uma história real. Uma história tão horripilante e tão desumana que deixou a região perplexa e chocada desde a época que aconteceu, há mais de 2 décadas. No vídeo de hoje, eu contarei para vocês a história de Tristan Brubach. Tristan Brubach nasceu no dia 3 de outubro de 1984, em Frankfurt, a 5ª maior cidade da Alemanha. Seus pais eram Iris e Bernhard Brubach, e Tristan era filho único. Durante sua infância, o garoto morou na região de Frankfurt com seus pais, que trabalhavam como vendedores de lojas locais. Tristan estudava na escola primária Walter Koch, no bairro de Horsch. Após a conclusão da 5ª série, ele mudou para uma escola no distrito vizinho de Sindlingen. E apesar de ser uma criança, Tristan já havia passado por uma grande tragédia em sua vida. Sua mãe, Iris, tinha um longo histórico de abuso de drogas e em 1995, quando o menino tinha apenas 10 anos, ela tirou a própria vida na sua frente. Tristan e seu pai, Bernhard, continuaram morando em Frankfurt. Logo em seguida, sua avó paterna foi morar com eles. Ela proporcionou ao neto uma presença acolhedora no pequeno apartamento que compartilhavam e ajudava a cuidar dele quando Bernhard estava trabalhando. Como pai solteiro, o homem agora precisava trabalhar dobrado para sustentar a pequena família. E mesmo sob os cuidados atentos da avó, Tristan desenvolveu sua independência em uma idade precoce. Ele costumava andar sozinho pela vizinhança, à tarde e à noite, embora a área em que morasse fosse um pouco violenta. Rapidamente, o garoto se acostumou a usar o transporte público para se locomover. Em casa, Tristan era conhecido por ser muito calado, o que não era surpresa devido às dificuldades que enfrentou. Ele geralmente ficava sozinho e ocupava seu tempo livre com videogames, dedicando centenas de horas ao seu PlayStation. E também ao seu coelho de estimação, o Sr. Rupperfried. Ele adorava animais e era conhecido por puxar conversa com todos os donos de pets que encontrava na rua.
Em seus anos de pré-adolescência, Tristan se tornou uma espécie de garoto das ruas. Ele começou a fumar em um esforço para se encaixar com as crianças mais velhas, mas era intimidado e espancado por vários garotos da vizinhança. Isso porque, apesar de todos os seus esforços para parecer mais maduro para os outros, Tristan era apenas um garoto, calmo e educado. Muitos relatam que ele era facilmente impressionável, além de muito ingênuo. No dia 26 de março de 1998, último dia de aula antes do feriado da Páscoa, Tristan acordou por volta das 8 horas da manhã. Em vez de se preparar imediatamente para a escola, ele se arrastou por alguns minutos antes de ligar para o seu pai. Bernard saiu para trabalhar por volta das 4h30 daquela manhã. Tristan perguntou se ele poderia faltar à escola para poder ir ao médico, alegando que ele havia machucado as costas no dia anterior. Bernard, pensando que o filho estava apenas inventando uma desculpa, o mandou ir para a escola e disse que ele o levaria para o médico quando chegasse. O garoto então foi para o colégio naquela manhã e, enquanto caminhava, encontrou um amigo chamado Boris. Os dois passaram a maior parte do primeiro período fumando cigarro fora do terreno da escola. Quando eles finalmente decidiram ir para a aula por volta das 9 horas da manhã, o segundo período já estava prestes a começar. As primeiras 2 horas passaram normalmente. Depois do almoço, ele disse a um professor que estava com muita dor nas costas e pediu para sair, para ir ao médico. Quando questionado do porquê suas costas estariam doendo, Tristan disse ao professor que ele havia se machucado na noite anterior, ao cair de uma árvore. Na verdade, ele tinha se machucado devido a uma briga durante um jogo em sua rua. No entanto, Tristan foi liberado das aulas mais cedo e deixou a escola por volta das 1h30 da tarde, menos de 15 minutos depois de voltar do almoço. O garoto então pegou um ônibus e se sentou no banco de trás, como sempre fazia. Quando o ônibus parou, Tristan desceu e caminhou a distância restante até uma estação de trem próxima, onde passaria as últimas horas de sua vida. A estação de trem Frankfurt-Horst, localizada a apenas alguns quarteirões do rio Meno, é uma das maiores e mais movimentadas estações de trem da Alemanha. A área costuma estar cheia de pessoas de passagem, a caminho do trabalho ou da escola, e Tristan logo se tornou apenas mais um rosto jovem na multidão. Por volta das 13h46, cerca de 16 minutos depois de deixar a escola, Tristan é flagrado por uma câmera de segurança de uma loja dentro da estação ferroviária. Ele estava parado e perto dele estava um homem adulto, mas devido à péssima qualidade da filmagem, não foi possível fazer uma descrição do sujeito e era impossível dizer se os dois estavam se comunicando ou mesmo se estavam cientes da presença um do outro. Entre as 14h15 e 14h45, Tristan foi visto por 2 colegas diferentes na estação de trem. Eles eram alunos que foram liberados e estavam voltando para casa. Esses colegas não conseguiram oferecer detalhes específicos, como a hora exata ou o local em que viram Tristan, mas ambos afirmaram que ele parecia estar sozinho. Um desses colegas afirmou que Tristan parecia estar esperando por alguém, mas ele não tinha certeza. Durante os próximos 40 minutos ou mais, não se teve mais sinal do jovem. No entanto, uma mulher passeando com seu cachorro em um parque próximo afirmou ter encontrado Tristan. Este parque ficava a apenas alguns quarteirões da estação de trem Frankfurt-Horst e essa mulher alegou que Tristan estava sentado em um banco do parque, fumando um cigarro quando ela passou. De acordo com essa mulher, Tristan puxou conversa com ela e parecia ser um jovem charmoso e amigável. Ele disse que amava animais e acariciou o cachorro dela algumas vezes antes da mulher ir embora. Ela disse que andou por um momento antes de dar uma olhada no jovem que acabara de conhecer e disse que 2 homens de aparência mais velha se sentaram um de cada lado de Tristan, ambos estrangeiros, segundo ela. Essa foi a última vez que Tristan Brubach foi visto com vida.
Ainda naquele dia, um grupo de crianças estava andando no túnel a caminho da escola. Eram 5 da tarde e, ao passar pelo túnel, encontraram o que parecia ser uma pessoa sem vida. Eles correram para a escola e contaram aos professores sobre o que tinham visto. Os professores, talvez não acreditando neles inteiramente, os seguiram de volta ao túnel, onde realmente viram o corpo de um jovem completamente desfalecido. Quase imediatamente, eles telefonaram para a polícia. Às 17h08, o despachante da polícia recebeu uma ligação dos professores e foram informados que o corpo de um jovem havia sido encontrado dentro de um túnel próximo à estação ferroviária de Roche. Naquele momento, o túnel de Liederbach ainda estava aberto e era usado regularmente por algumas pessoas, apesar de estar quase abandonado. Mais tarde, a polícia descreveu a cena do crime como uma das piores já descobertas em Frankfurt. Alguns até declararam o mais horrível caso da Alemanha pós-guerra. Num primeiro momento, os investigadores não conseguiram identificar fisicamente o jovem falecido, tendo que confiar em uma etiqueta encontrada no local com o nome Tristan Brubach. Os investigadores foram capazes de determinar que ele havia sido espancado e sufocado até ficar inconsciente a vários metros do local onde o corpo estava, provavelmente do lado de fora, quando ele se aproximou do túnel. A polícia descobriu que pelo menos um de seus sapatos havia saído de seu pé durante uma possível luta corporal e foi colocado em cima de seu corpo. Enquanto estava inconsciente, provavelmente Tristan foi arrastado até a beira da passarela, que dava para uma pequena saída em direção ao rio próximo. Lá, os investigadores teorizaram que sua garganta havia sido cortada de orelha a orelha, com o ferimento sendo profundo o suficiente para atingir a coluna vertebral. O garoto então foi perfurado outras vezes e deixado sangrando no rio por algum tempo. Depois de alguns minutos, o assassino do jovem cometeu talvez o ato mais horrível de todos e começou a cortar o pequeno Tristan, de apenas 13 anos de idade. Os investigadores notaram que suas partes íntimas foram removidas de seu corpo e uma grande parte de sua coxa e perna foram cortadas. Essas partes foram levadas pelos criminosos e a polícia também não conseguiu encontrar a mochila de Tristan. Após o ataque incrivelmente brutal, o corpo de Tristan então foi colocado para descansar dentro do túnel Liederbach. Nach der Ermordung des 13-jährigen Tristan Brübach im Frankfurter Stadtteil Höchst hat die Polizei noch keine heiße Spur. Tristan lag tot in einem tunnelartigen Durchbruch unter den Gleisanlagen am Höchster Bahnhof. Nachbarn und Mitschüler haben am Ort der Tat Blumen und Kerzen aufgestellt. A notícia desta história bizarra e horrível chocou toda a cidade e rapidamente se tornou destaque na maioria dos jornais nos dias seguintes. Crimes como esse não aconteciam com frequência na região de Frankfurt, muito menos com uma criança. Era quase inacreditável para muitos. A família de Tristan, seu pai e sua avó, levou sua perda de forma incrivelmente difícil. Ele era o único filho, conhecido por ser gentil e amigável, não apenas com os animais, mas também com as pessoas. Bernard nunca se recuperou da perda e então, além da esposa, agora perdeu seu filho amado. E o pior, ambos partiram de uma forma tão trágica e precoce. Enquanto os preparativos eram feitos para o funeral, a investigação sobre o crime continuou. A polícia teorizou que o tempo do ataque e o assassinato durou cerca de 15 minutos, devido à causa e forma da morte. Eles também acreditavam que o assassino havia deixado a cena do crime e depois retornado, possivelmente para colocar o sapato em cima de Tristan. A polícia também encontrou evidências que indicavam uma luta corporal do lado de fora do túnel. Mais tarde, foi anunciado pelas autoridades que uma impressão digital com sangue havia sido encontrada na cena do crime e que provavelmente pertenceria ao culpado. Isso acabaria se tornando a principal evidência da investigação nos próximos meses.
Conforme os investigadores começaram a coletar depoimentos de pessoas na região, eles logo receberam um relato assustador de 3 crianças. Essas crianças estavam caminhando para um campo de futebol próximo e planejavam pegar um atalho pelo túnel Liederbach, onde o corpo de Tristan foi encontrado. No entanto, conforme eles descreveram, ao se aproximarem do túnel, avistaram um homem de aparência estranha dentro da passagem subterrânea escura. Eles observaram o homem à distância por cerca de 2 minutos e afirmaram que ele estava curvado sobre alguma coisa no chão. Os investigadores afirmaram que essa coisa provavelmente era o corpo de Tristan. Sem saber que estavam testemunhando um assassinato, as crianças decidiram sair do túnel e pegaram um caminho mais longo até o campo de futebol. Essas 3 crianças, que tinham mais ou menos a idade de Tristan, foram capazes de fornecer uma descrição desse homem para a polícia, o que acabaria ajudando os investigadores a criar um esboço e imagem do suspeito. O testemunho dessas crianças também ganhou mais validade quando uma jovem da região forneceu outro relato sobre esse homem estranho. Ela alegou que o viu saindo da área do túnel, mais ou menos na mesma hora em que o assassinato ocorreu. Sua descrição física também coincidia quase que 100% com o que as 3 crianças haviam declarado. A polícia acabaria transformando a descrição desse suspeito em um esboço, que mais tarde foi expandido e recebeu uma recriação digital em 3D. O suspeito tinha um cabelo loiro e comprido, meio despenteado, e usava uma espécie de trança. Na hora do assassinato, ele estava usando um boné de beisebol. Tinha olhos claros, possivelmente azuis, assim como a pele clara, quase pálida, medindo cerca de 1,75 de altura e com um corpo magro. De acordo com as testemunhas que viram o tal homem, ele tinha uma aparência muito suja, como se não tivesse tomado banho há dias. Além disso, ele parecia ter lábio leporino logo abaixo da narina esquerda, ou pelo menos uma cicatriz muito acentuada. Depois disso, a polícia apresentou um perfil potencial do assassino de Tristan, que eles esperavam que ajudasse a restringir a busca de alguma forma. De acordo com este perfil, o assassino provavelmente tinha entre 25 e 35 anos de idade, sem parentes próximos e tendências de abuso de menores ou raiva de crianças. Provavelmente, ele seria um conhecido de Tristan. Todos esses detalhes foram usados pela polícia, que intensificou as investigações nos meses seguintes. Em abril de 1998, o funeral de Tristan foi realizado. Ele foi enterrado em um cemitério local, debaixo de uma árvore. Enquanto os amigos e a família do menino continuavam a lamentar, os investigadores lutavam para dar sentido a todas as perguntas. Por que um assassino cruel teve como alvo esse garoto de 13 anos? Por que esse criminoso mutilou o corpo de forma tão terrível após a morte? Tudo fazia parte de um ritual? Ou mesmo o assassino era um psicopata com interesse em canibalismo? Enquanto os investigadores refletiam sobre todas essas possibilidades doentias, eles ficaram surpresos ao saber que o assassino em potencial havia feito contato com eles. No dia 7 de abril de 1998, poucos dias após o funeral de Tristan, um homem ligou para o departamento de polícia de Frankfurt, de um telefone público na estação ferroviária de Roche, a mesma estação ferroviária que Tristan havia visitado horas antes de sua morte. Nesta ligação, o suspeito confessa ser o assassino de Tristan. Ele diz que planejava se entregar às autoridades e que está ligando da estação ferroviária de Frankfurt-Horst. Ele então descreve sua aparência, afirmando ter cerca de 1,80 m de altura e cabelos longos e pretos. Em seguida, encerra a ligação dizendo: "Prenda-me." Polizei? Christian Mörder. Wie bitte? Christian Mörder ist hier. Sind Sie? Ja. Und Sie wollen sich selber stellen oder was? Ja. Ja? Wo sind Sie denn jetzt? Frankfurt Höchst. Frankfurt Höchst? Ja, und wo dort? Höchst Bahnhof. Am Bahnhof? Ja. Umgebracht. Sie haben ihn umgebracht? Ja. Wie sehen Sie denn aus? Wie groß? 1,80. 1,80. Haare? Schwarze. Schwarze Haare. Lange oder kurz? Lange. Lange Haare. Nehmen Sie mich fest.
No momento em que a polícia chegou à estação de trem, eles não conseguiram identificar ou encontrar essa pessoa. Não foi divulgado à imprensa se eles foram capazes de encontrar qualquer evidência na estação, como filmagem ou impressões digitais do autor da chamada. A mídia logo começou a especular que esse telefonema foi feito para desviar a atenção dos policiais na descrição fornecida por testemunhas oculares. Era possível que o autor da chamada estivesse tentando obscurecer a investigação e fornecer detalhes diferentes para confundir as autoridades. A investigação para encontrar o assassino de Tristan Brubach era, na época, a maior já feita em toda a Alemanha. Muitos compararam essa investigação à de John Benet Ramsey ou de Madeleine McCann. Sem dúvida, este se tornou um caso que consumiu toda a nação. Na sequência, mais de 10 mil homens nas proximidades do assassinato tiveram suas impressões digitais colhidas. A maioria deles eram homens com idades entre 15 e 45 anos, que foram solicitados a apresentar voluntariamente suas impressões digitais. Os investigadores coletaram mais de 24 mil depoimentos de testemunhas e até enviaram o esboço do suspeito em potencial para mais de 80 prisões e instituições em toda a Alemanha. E mesmo com todas essas informações, a polícia lutava a cada dia para conseguir encontrar pistas sólidas. A polícia passou a investigar as possibilidades em relação à fenda labial do suspeito, um detalhe fornecido por todas as testemunhas oculares que viram este homem na área em torno da cena do crime. Eles procuraram centros médicos em toda a região, na esperança de que algum deles tivesse registro de algum homem com uma grave fenda labial ou cicatriz naquele lado do rosto, mas sem sucesso. As evidências recuperadas no local do crime foram exaustivamente documentadas pelos investigadores. Eles sabiam que a resposta poderia estar no teste de DNA. Mas vale a pena lembrar que em 1998 o teste de DNA ainda estava na sua infância, mas as evidências foram preservadas na esperança de que pudesse levar a respostas no futuro. Essas evidências, que incluíram a impressão digital ensanguentada encontrada no local do crime, além de algumas outras evidências que foram omitidas da mídia, seriam compartilhadas com outras agências criminais, como a Polícia Federal Criminal da Alemanha, a Interpol e até a Unidade de Análise Comportamental do FBI. Aproximadamente um ano após o assassinato de Tristan, outra evidência veio à tona. Em março de 1999, a mochila pertencente ao garoto foi encontrada em uma floresta, a cerca de 25 quilômetros de distância da cena do crime. Dentro da mochila, a polícia encontrou um mapa rodoviário da Alemanha, que foi impresso em língua tcheca. Como Tristan não falava ou mesmo entendia tcheco, segundo seu pai, o mapa não poderia pertencer a ele. Quando esta informação foi apresentada à mídia, uma outra testemunha ocular alegou que na época do assassinato ela estava na mesma área arborizada e encontrou um homem bizarro, não muito longe de onde a mochila foi achada. Essa testemunha descreveu o homem como incrivelmente estranho e mentalmente instável. Ela disse que ele tagarelava sobre muitas coisas bizarras e desconexas. Em determinado momento, ele disse que fazia parte da Legião Estrangeira Francesa e depois relatou sobre um rebanho de ovelhas que havia perdido de vista. Ainda de acordo com a testemunha, o homem estranho também mencionou que tinha chegado recentemente da República Tcheca. As coisas finalmente estavam se encaixando. No entanto, quando os investigadores entraram em contato com as autoridades francesas, descobriram que este homem já havia sido identificado. As autoridades francesas disseram que ele era realmente um legionário e tinha um álibi absolutamente sólido para as datas do assassinato. Ele estava em movimento com o exército francês. Apesar da descoberta da mochila de Tristan e do possível e bizarro envolvimento do legionário francês, os investigadores não estavam nem perto de resolver o caso.
Como se as coisas não pudessem ficar mais estranhas ou assustadoras, um dos desdobramentos mais bizarros de toda a história aconteceria cerca de 1 ano e meio após o assassinato. Em outubro de 1999, quando a avó de Tristan decidiu fazer uma visita ao túmulo dele no cemitério, ela ficou horrorizada ao descobrir que ele havia sido profanado. Quem quer que tenha sido essa pessoa, ele cavou o túmulo e colocou uma lona de plástico ao lado da sepultura, moveu o caixão de lugar e deixou a cova aberta e exposta. Não se sabia há quanto tempo o túmulo havia sido aberto, mas essa ação só foi descoberta pela avó de Tristan em outubro de 1999. Os investigadores não puderam apresentar teorias próprias para esse comportamento bizarro e aterrorizante. Nas semanas e meses após a morte de Tristan, seu caso foi dominado por uma série de teorias, a maioria das quais baseada em fofocas e insinuações infundadas. Uma das teorias mais populares era que Tristan havia se envolvido com o tráfico de drogas e, no processo, ele se expôs a criminosos violentos, mas não há evidências para apoiar isso. Todos sabiam que Tristan era bastante independente para sua idade, mas não morava nas ruas. Na maioria das vezes, ele estava em casa e o boato de que estava envolvido em atividades de gangues não tinha fundamento, pelo menos para sua família. Este tipo de boato começou a transformar o caso de Tristan em uma lenda urbana. Muitos dos fatos começaram a ser distorcidos e detalhes foram tirados de contexto. Eventualmente, o caso começou a esfriar e os investigadores começaram a se concentrar em outros casos. A mídia ficou sem nada além de teorias para ocupar suas manchetes. Em 2013, os investigadores reabriram a investigação na esperança de resolver este caso arquivado que há muito tempo os atormentava. Eles argumentaram ter um punhado de novas evidências e esperavam dar uma nova vida à caçada pelo assassino. Uma última teoria lançada sobre o caso em 2016 apontava que Manfred Seal, um famoso serial killer alemão, seria o culpado da morte do jovem Tristan. Porém, após longos meses de pesquisa e investigação, nada a esse respeito foi provado e até o momento não há evidências de que Manfred Seal tenha sido o assassino de Tristan Brubach. A última teoria especulada oficialmente diz que nos meses após o assassinato de Tristan e devido ao depoimento fornecido por dezenas de testemunhas, a maioria crianças, descreveu um homem estranho perambulando pela estação de trem no período em que Tristan foi brutalmente morto. De acordo com essas descrições, que começaram a surgir depois que a investigação já havia esfriado, tratava-se de um morador de rua. Um colega de classe de Tristan mais tarde forneceu declarações afirmando que este homem era realmente um sem-teto conhecido por muitos locais. Essa testemunha ainda disse que o homem se parecia exatamente com o esboço policial do assassino de Tristan e o descreveu como um indivíduo intimidador que era conhecido por seguir e aterrorizar crianças na região. Ainda de acordo com a testemunha, o homem estranho o havia seguido pela rua em mais de uma ocasião. Essa possibilidade aterrorizante ganha mais crédito quando você leva em consideração o testemunho das crianças de uma creche local. De acordo com essas crianças, um homem que se encaixava na descrição foi visto à espreita em um bosque próximo. No dia do assassinato de Tristan, este homem pediu ao grupo de crianças para comprar alguma coisa para ele na cidade e até ofereceu presentes para elas. Um dos únicos detalhes concretos que parecia unânime entre todas as crianças era que o homem não tinha nenhum tipo de sotaque que soasse engraçado. Isso implicava que ele era um local e não um estrangeiro, como originalmente foi teorizado.
O assassinato de Tristan Bulbach continua sendo um caso único, que permanece sem solução. E quando eu falo único, quero dizer que não existe nenhum outro caso como esse. Normalmente, quando você lê sobre um assassinato horrível, geralmente há detalhes que correspondam a outro caso, que se assemelham. No entanto, os detalhes dessa história são verdadeiramente únicos. Os investigadores na Alemanha tentaram associar o caso de Tristan a assassinatos e agressões em mais de 80 países, mas não encontraram nenhuma ligação perceptível. Não há nenhum outro caso que corresponda ao de Tristan, nem o modus operandi, nem o perfil da vítima, etc. Como você pode imaginar, isso levou a anos de frustração, nos quais este crime violento continuou a pairar sobre a população de Frankfurt e em toda a Alemanha. O túnel em que Tristan foi morto foi fechado, mas a história continua a assombrar as pessoas da região. Sua história se tornou uma lenda urbana entre as crianças e adolescentes locais, que exageram ou embelezam certos detalhes para assustar uns aos outros. O único parente vivo de Tristan era o seu pai, Bernhard Brubach, mas ele faleceu em dezembro de 2014, aos 59 anos de idade. Ele nunca casou novamente ou teve outros filhos. No momento de sua morte, Bernhard permaneceu esperançoso de que a justiça seria obtida para o seu filho assassinado. Até hoje, ainda existe uma recompensa por informações que possam levar ao assassino de Tristan, no valor de 20 mil euros. No entanto, até o momento em que eu gravo este vídeo, a história de Tristan Brubach permanece sem solução. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. E como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!